Oi, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja a hora que você está me ouvindo, que o Senhor te abençoe e te guarde, te dê um dia ou uma noite muito agradável na presença dEle, que você se sinta amado, amado. Só de você ter oportunidade de ouvir a palavra dEle, você já está sendo amado. E eu tenho certeza que o Senhor vai trabalhar no seu coração, vai ministrar no seu coração aquilo que você precisa, aquilo que você está pedindo, aquela ansiedade que você tem, aquela resposta que você quer. Pode estar num texto simples de Êxodo, capítulo 32. Fica ligadinho aí, o Senhor vai falar com você. Ele vai trazer essa resposta que você tanto quer. Talvez é um número que você precisa. Que dia que eu vou casar? Aí o Senhor te fala, dia 26, tô chutando. Dia 32, que é o dia do capítulo. Daí dia 32 não tem, aí você soma 3 com 2, dá 5, então é dia 5. Alguma resposta, eu tô sentindo que meu coração tá ardendo por isso. Alguma resposta que você tá querendo, o Senhor vai te trazer. Fique esperto, ouve aí que o Senhor vai te responder. Toma posse dessa revelação que eu tô tendo aqui antes de começar. Hoje é dia de resposta. Vamos ver o que é. O povo viu que Moisés estava demorando demais, muito, para descer do monte. Então eles se reuniram em volta de Arão e lhes disseram: Não sabemos o que aconteceu com Moisés, aquele homem que nos tirou do Egito. Portanto, faça para nós deuses que vão à nossa frente. E Arão lhes disse: Tirem os brincos de ouro que as suas mulheres, seus filhos, suas filhas estão usando e tragam-os todo a mim. Ele pediu o ouro do povo, Arão. Arão também vou te contar, né? Mas enfim. Então os israelitas tiraram das orelhas os brincos de ouro e as trouxeram toda a Arão. Ele pegou os brincos, derreteu e derramou o ouro dentro de um molde e fez um bezerro de ouro. Então disseram: Povo de Israel, esses são os nossos deuses que nos tiraram do Egito. Ai, chega a dar um nojo, né? Uma coisa dessa, nossa. Eles estão falando que aquele bezerro de ouro foi que tirou eles do Egito. Depois de tudo que Deus fez. Todas as pragas, todas as provas, tudo que Deus fez. É triste, né? Arão construiu um altar diante do bezerro de ouro e anunciou ao povo: Amanhã haverá uma festa em honra a Deus, o Senhor. No dia seguinte, de manhã cedo, eles trouxeram alguns animais para serem queimados como sacrifício e outros para serem comidos em oferta de paz. Depois o povo sentou-se para comer e beber e se levantou para se divertir. Churrascão, festa, né? Final de semana na piscina, se fosse hoje em dia. Então o Senhor disse a Moisés: Desça depressa, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, pecou e me rejeitou. Imagina, Moisés está lá em cima do monte, se sacrificando, em jejum, consagrando a vida dele para ouvir a voz de Deus, para trazer o povo, para levar o povo para a terra prometida, que era o prometido desde Abraão, Isaac e Jacó. E o povo resolve, através de Arão, né? Que o Arão deveria estar ali comandando. Ai, na verdade, a ideia foi de Arão, né? Que coisa triste. Vamos ver o que Deus vai falar com a gente sobre isso. Deus falou com Moisés: Desce depressa, que o povo me rejeitou. E eles já deixaram o caminho que eu mandei que eles seguissem. Fizeram um bezerro de ouro fundido e o adoraram. Eles ofereceram sacrifícios para o bezerro. Estão dizendo que esses são os deuses deles, os deuses que tiraram eles do Egito. Deus me livre, misericórdia, Senhor. Faça de nós, Jesus, que a gente nunca seja ingrato e idiota nesse nível aqui. É demais, gente. Meu Deus. Tá louco. Eu conheço esse povo. E sei que eles são muito teimosos. Nós, né? Agora não tente me impedir, pois eu vou descarregar a minha ira sobre essa gente. Eu vou acabar com eles. Depois eu farei de você e dos seus descendentes uma grande nação.
Porém Moisés fez um pedido ao Senhor, o seu Deus, e ele disse: Ó Senhor, por que ficaste assim tão irado com teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e força? Por que deixar que os egípcios venham a dizer que tiraste o teu povo do Egito para matá-lo nos montes e destruí-los completamente? Não fiques assim irado. Muda de ideia e não faça cair sobre o teu povo essa desgraça. Lembra que os teus servos, Abraão, Isaque e Jacó, lembra do juramento que fizeste de lhes dar tantos descendentes quanto as estrelas do céu. Lembra também que prometeste que faria os seus descendentes toda aquela terra herdar, né? Lembra que prometeste que daria aos seus descendentes toda aquela terra para ser propriedade deles para sempre. Versículo 14. Então o Senhor Deus mudou de ideia e não fez cair sobre o povo, seu povo, a desgraça que havia prometido. Moisés desceu do monte carregando 2 placas de pedra com os mandamentos, escritos nos 2 lados de cada pedra. Vamos parar um pouquinho aqui e meditar nessa situação, né? Moisés está lá em cima do Monte Sinai há dias, 40, sei lá quanto tempo que Moisés está lá, esperando o Senhor escrever nas tábuas, esperando o Senhor falar o que tem que fazer, como, onde, quando, tudo, porque Deus escolheu ele para ser o líder, né? Então, ele tinha bastante trabalho lá. E de repente ele começa a demorar demais, o povo resolve que vai adorar o bezerro de ouro. Pega os bezerros de ouro com a ajuda do meu susto. Tá falando aqui no meu ouvido. O Senhor pega e fala com eles. Quer dizer, Arão pega, eu me desconcentrei toda aqui, que eu tô usando fone. Aí abriu uma outra voz aqui. Deve ser de algum youtuber aí. Vamos voltar. Não vamos deixar isso nos distrair. Não vamos deixar nos distrair. Como o Senhor falou no começo, ele vai dar uma resposta para alguém que está assistindo. Então vamos aqui. Moisés estava lá se sacrificando. Aí as pessoas começaram a adorar um bezerro de ouro, falando que aquele bezerro de ouro que tinha salvado eles lá da terra. Através de Arão, eles fizeram isso. Arão que deu a ideia. Vamos fazer uma estátua aqui que Moisés não vai voltar mais. Aí Moisés, quando fica sabendo disso através de Deus, Deus fala com ele, Moisés começa a orar, interceder pelo povo. Senhor, por favor, lembra que o Senhor falou com Arão, com Abraão, com Isaque, que o Senhor ia dar aquela terra. Ele começou a citar as palavras de Deus e começou a orar e interceder. Não faz isso com o teu povo, não deixa o povo achar que você tirou eles de lá para matar eles. Não sei o que lá, começou a interceder. Isso quer falar o que com a gente? Que nós temos que interceder pelas pessoas da nossa família, pelos nossos amigos, pelas pessoas que a gente nem conhece. Nós temos que ser os intercessores. Através da intercessão de Moisés, que era um amigo íntimo de Deus, o Senhor parou, o Senhor desistiu. No versículo 14, ó. Então o Senhor mudou de ideia e não fez cair sobre o povo a desgraça que ele havia prometido. Por causa de quê? Da intercessão de Moisés. Então nós temos que ter pessoas que intercedem por nós. Nós precisamos de ter amigos que são assim com Jesus, ó, assim com Deus, amigos que são amados de Deus, amigos que têm intimidade com o Senhor, assim como Moisés tinha. Todos nós precisamos dessas pessoas que são intercessores, que estão ali diante de Deus. Por favor, Senhor, corta esses laços, quebra, ajuda essa pessoa, responde essa pessoa que está querendo a resposta e eu estou aqui orando por você, que você receba a sua resposta através dessa leitura de alguma forma. Porque foi isso que Deus falou no meu coração. Então eu tenho certeza. Olha, se você está ouvindo aí, o Senhor está falando com você, fala comigo. Me conta no WhatsApp, me conta no Spotify, de onde você estiver assistindo. Em qualquer rede social aí, me conta, eu quero saber. Porque eu tenho certeza que Deus está falando com você. Tenho certeza. Nós precisamos de intercessores, de pessoas que são amigas de Deus, mesmo que você não seja. Mas você precisa de uma pessoa que é amiga de Deus para interceder a Deus por você. Para que você venha receber a sua bênção e não venha ser destruído como o povo de Israel seria. 15. Moisés desceu do monte carregando as 2 placas de pedra, né? 16. O próprio Deus havia feito as placas e tinha gravado nelas os mandamentos.
Josué ouviu o povo gritando e disse a Moisés: Estou ouvindo um barulho de guerra no acampamento. E Moisés disse: Não parece um barulho de vitória, nem um grito de derrota. O que eu estou ouvindo é gente cantando. Então eles não estão nem preocupados e nem tristes, eles estão festejando. Quando Moisés chegou perto do acampamento, ele viu o bezerro de ouro e o povo que estava dançando. Ele ficou furioso. Ali ao pé do monte, ele jogou no chão as placas de pedra que estavam carregando e quebrou as placas. Nossa, ele ficou tão bravo, tão pé da vida com o povo. Tanto sacrifício, ele está sofrendo tanto para fazer tudo. Ele poderia estar lá no palácio, porque ele é filho de criação da princesa, só curtindo a vida doidada, e ele larga tudo para ficar aqui com esse povo, enchendo o saco dele o dia todo. A vida do Moisés não é fácil. Não é fácil. E ele quebrou as pedras. Então ele pegou o bezerro de ouro que eles haviam feito e queimou no fogo. E moeu até virar pó. E espalhou o pó na água para ninguém pegar aquele ouro, né? Em seguida ele mandou que o povo de Israel bebesse daquela água. Nossa, a pessoa vai fazer xixi de ouro. E Moisés disse a Arão: O que é que essa gente lhe fez para que você os levassem a cometer esse pecado tão horrível? O que essa gente fez com você? Que loucura é essa? Tá doido? De repente você pira o cabeção assim. E Arão respondeu: Não fique com raiva de mim. Mas você sabe como esse povo está sempre pronto para fazer o mal. Ai, que triste, olha. Esse povo está sempre pronto para fazer o mal. É triste, mas as pessoas que não têm Deus no coração, não têm Cristo no coração, elas estão sempre prontas para fazer o mal. Tanto o mal físico quanto o mal mental. E o mental, eu te garanto que é ainda pior. Aquele mal que a pessoa vai te massacrando, vai te matando mentalmente, vai acabando com a sua estima toda. Você não tem nem mais nada. Isso é matar. Tá falando aqui, ó. Você sabe como... Não fica com raiva de mim, Arão falou. Você sabe como que esse povo... Eles estão sempre prontos para fazer o mal. Eles me disseram: Não sabemos o que aconteceu com Moisés, aquele homem que nos tirou lá do Egito. Portanto, faça para nós deuses, para que sejam nossos líderes. Aí eu mandei que quem tivesse enfeites de ouro tirasse e me desse. Eu joguei aqueles enfeites no fogo e saiu esse bezerro. Mentira, né? Ele fez um molde. Arão tá mentindo aqui. Até parece que Deus não ia revelar, mas enfim. Moisés viu que Arão havia deixado o povo completamente sem controle, fazendo assim com que os seus inimigos zombassem dele. Então ficou na entrada do acampamento e disse: Quem estiver do lado de Deus, o Senhor, que chegue até aqui. Então todos os levitas se reuniram em volta de Moisés. E ele disse: O Senhor, o Deus do povo de Israel, manda que cada um de vocês pegue a sua espada e vá pelo acampamento, de ponta a ponta, matando os seus parentes, os seus amigos e os seus vizinhos. Ai, complicou isso aqui, hein? Os levitas obedeceram a ordem de Moisés e mataram naquele dia mais ou menos 3.000 homens. Olha o que uma idolatria, o que uma coisa errada faz com o povo. Ele separou as pessoas. Quem é de Deus vem aqui. Os levitas foram, agora vocês vão matar todo mundo. Não importa se é esposa, se é família, todo mundo que tá errado, vocês vão matar. E eles mataram naquele dia mais ou menos 3.000 homens, fora as mulheres e crianças que, como eu já disse, não eram contadas, né? E Moisés disse aos levitas: hoje vocês mataram seus filhos e os seus irmãos e assim se consagraram como sacerdotes para o serviço de Deus, o Senhor. E porque vocês fizeram isso, Deus lhes deu hoje uma bênção. Eles não negaram nada, né? Eles fizeram o que tinha que ser feito. E foi difícil, imagina. Nossa, se a gente começa a se colocar no lugar, é horrível. É horrível tudo, né? É horrível mandar fazer isso, é horrível fazer isso, tudo é horrível.
Aí, mais uma vez, eu não vou me cansar de falar, agradeça a Jesus por você estar no pós-Jesus, por você estar vivendo nessa era. Você não precisa de matar os seus familiares que são idólatras. Você não precisa. Você só precisa orar, interceder como Moisés fez pelo povo. Nossa parte é só orar, nossa parte é fácil. Graças a Jesus Cristo. E Moisés disse ao levita que agora eles seriam uma bênção, que eles receberam uma bênção de ser sacerdotes, né? Eles vão ficar cheirosos lá no templo. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vocês cometeram um pecado horrível. Porém, agora eu vou subir outra vez o monte para falar com o Senhor. Talvez eu consiga que ele perdoe o pecado de vocês. Moisés voltou para o lugar onde o Senhor estava e disse: esse povo cometeu um pecado terrível. Eles fizeram um Deus de ouro e o adoraram. Por favor, perdoa o pecado deles. Moisés mais uma vez intercedendo pelo povo. Precisamos de ter intercessores na nossa vida. Se a gente não tiver intercessor, a vida fica muito difícil, a vida fica muito pesada. Nós precisamos de pessoas para orar por nós. Se você não tem um amigo, uma amiga para orar por você, entre num grupo de oração. Eu tenho alguns grupos de oração que são assim fenomenais. A gente vê milagre, tipo o da Alice lá do Ibis, né, no Espírito Santo. Deus curou ela de câncer. E vários outros milagres que a gente vê em vários outros grupos também. Estou citando esse porque é uma menininha, né? Então, foi bem difícil o percurso, mas graças a Deus eu não canso de agradecer ao Senhor. O Senhor curou aquela menina, estava desenganada. Ela tem um ministério grande com o Senhor, com certeza. Então nós precisamos de ter pessoas. Se você não tem uma pessoa para orar, me chama no privado, vamos fazer um grupo. Porque muita gente não tem, né? Muita gente não tem. E nós precisamos de ter Moisés intercedendo a Deus por nós, pelos nossos problemas, por menores que sejam. O medo de furar a orelha até um câncer. Nós precisamos de pessoas. Então, se você quiser, a gente pode fazer um grupo de oração e a gente ora um pelos outros só para orar, nada mais. Não sei porque eu falei isso, mas enfim. Estou aqui disposta a fazer um grupo com você que não tem ninguém, porque eu sei o como é bom. Quando a minha irmã ficou muito doente no hospital, por quase um mês vomitando sangue, esse e outros grupos me ajudaram demais. Nossa, eles eram minha escora, porque tinha acabado de perder meu pai, aí só faltava perder minha irmã caçula, assim, né? Foi bem difícil e eu me senti muito sustentada, porque tinha um monte de Moisés intercedendo por mim ali. Por menor que seja a intercessão, só da gente ter alguém, né? Eu oro por vocês, todos os ouvintes, todo mundo que chegou até aqui no vídeo, que são poucos que chegam até aqui no vídeo, são raros. Você é rara. E vamos continuar. Então esse povo cometeu um pecado terrível, então perdoa o pecado deles. Porém, se não quiser perdoar, então tira o meu nome do teu livro, onde escreveste o nome dos que são teus. Uma prova que tem um livro, nosso nome está escrito no livro da vida. O meu tá, o seu também vai estar, no nome de Jesus. Moisés está falando, se você não salvar esse povo, tira meu nome também. Eu não mereço ser salvo. Não ensinei direito, eles viraram idólatras. Então o Senhor disse a Moisés: riscarei do meu livro todos os que pecaram contra mim. Agora vá e leve o povo para o lugar que eu mandei. Lembre que meu anjo guiará você. Porém, já está chegando o tempo em que eu vou castigar esse povo pelo seu pecado. Por isso, o Senhor Deus castiga os israelitas com uma doença, pois eles haviam obrigado Arão a fazer um bezerro de ouro. Então, depois de ter morrido ali mais ou menos 3.000, ainda eles ficaram doentes e morreu mais um pouco de gente. Esse povo tinha um coração muito duro, né? Que a gente não seja como eles. Hoje o Senhor te deu a resposta que você queria, tenho certeza. E se você estiver querendo, você fala comigo de alguma forma aí, me acha em algum lugar, em alguma rede social e a gente faz um grupo de oração para que nós sejamos os Moisés uns dos outros. Beijão no seu coração e até amanhã no capítulo 33 de Êxodo.